Olá, meu nome é Christian e hoje vim falar sobre o livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 1, lição 15, que tem como tema central Vida, parte 4, que aborda o tema batismo. O batismo é um assunto importante na Bíblia e precisamos ter clareza sobre ele. O batismo faz parte da salvação de uma pessoa, como diz em Marcos 16,16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Logo após uma pessoa crer no Senhor Jesus no coração, ela deve ser batizada. E vemos a importância do batismo pelo fato do próprio Senhor Jesus ter sido batizado. Mesmo sendo Filho de Deus, que veio à Terra para salvar a todo homem, ele teve que se sujeitar à determinação de Deus para todo homem no Novo Testamento, ser batizado, a fim de cumprir a justiça de Deus. Se no Antigo Testamento a justiça de Deus estava em cumprir a lei, no Novo Testamento está em crer e ser batizado. Além disso, não só o Senhor Jesus foi batizado, como também ele batizou várias pessoas por meio dos discípulos. E não há dúvida de quem crê no Senhor Jesus recebe a vida eterna e está salvo para sempre. Se essa pessoa, no entanto, não for batizada, quem saberá que ela creu? O crer é algo interior, e muitas vezes só ela e Deus sabem que ela creu. Ainda haverá, porém, um vínculo forte dessa pessoa com o mundo. O batismo, por outro lado, é exterior e visível a todos que estiverem vendo, e assim ele atesta para todo o mundo que ele acabou o seu relacionamento com o mundo e hoje é do Senhor. Podemos comparar esses dois atos, crer e ser batizado, a um passo completo. Quando damos um passo, precisamos mover as duas pernas para deixar um ambiente e entrar no outro. Se movermos apenas uma, teremos dado meio passo e não teremos equilíbrio, podendo até cair. Imagine uma linha divisória que marca o limite do mundo. Quando cremos, movemos uma das pernas, digamos a direita, e a fazemos cruzar essa linha. Porém o pé esquerdo está ainda atrás da linha, isto é, no mundo. Quando somos batizados, movemos a segunda perna à esquerda e firmamos os dois pés além da linha. Assim damos um passo completo. Nesse sentido, crer está relacionado ao lado positivo e o batismo ao lado negativo. O batismo liberta a pessoa que crê do vínculo orgânico, do cordão umbilical com o mundo. Antes de crer em Jesus, todos nós éramos do mundo e estávamos no mundo, assim como nossos conhecidos, parentes e amigos. Após crermos e antes de ser batizado, essas pessoas ainda vão achar que somos um deles. Se nós formos batizados, porém, elas perceberão que de fato algo mudou em nossa vida e nós não somos mais aqueles que éramos antes. E não fazemos parte do sistema maligno a que eles pertencem. A partir desse momento, todos saberão que nós somos do Senhor e pertencemos a Ele. E o primeiro tema desta lição é: batismo é separação. Se você for cristão secretamente e não for batizado, o mundo poderá pensar que você ainda é um deles. Você pode até dizer que é salvo e crê no Senhor, mas é provável que eles não acreditarão em você. Depois que você entrar na água, porém, eles saberão que você não é mais do mundo, mas que pertence ao Senhor. Quem crê e for batizado será salvo. Se uma pessoa não crê, ela não tem realidade interior, e tudo que ela faz não passa de uma exibição exterior. Quem crê tem de ser batizado, e quem não crê não adianta ser batizado. Mas ao crer, a pessoa já tem a realidade interior, e ao ser batizada, ela será separada de seu relacionamento com o mundo. E a outra parte, quem porém não crer será condenado. Não crer por si só já é o suficiente para ser condenado. Desde que alguém ainda pertença ao mundo, a sua incredulidade é o suficiente para condená-lo. Por outro lado, se alguém creu, ele ainda necessita do batismo. Senão, aos olhos do próprio mundo, ele ainda não saiu dele. E o segundo tema é o significado do batismo. O termo batismo vem do grego baptismos, que tem como significado imersão ou mergulhar na água. Batizar, assim, é imergir na água. E é importante que o batismo seja por imersão, pois também indica sepultamento, por identificação com a morte de Cristo. Quando o Senhor foi crucificado, nós também o fomos. Nós permitimos que nos introduzam na água, pois nós cremos que fomos mortos com Cristo. Outro detalhe é que quando cremos e somos batizados, nos tornamos discípulos de nosso Senhor e adquirimos boa consciência para com Deus. Além disso, por um lado é ser imerso na água, e por outro é emergir dela, indicando a ressurreição. E o terceiro tema desta lição é exemplos de batismo. Consideremos o caso de Saulo de Tarso, que foi salvo no caminho de Damasco. Ele de fato creu no Senhor Jesus,
Porém, se ele não desse um testemunho exterior e público disso, quem acreditaria que o maior perseguidor da igreja teria se tornado discípulo do Senhor Jesus? Ananias então veio a ele e disse: "E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava teus pecados invocando o nome dele." Após ter crido no Senhor e tê-lo visto, Saulo precisava levantar-se e ser batizado. No momento que isso aconteceu, seus pecados foram lavados e a sua relação que tinha com o mundo religioso da época foi cortada. E o quarto tema desta lição é símbolos do batismo. Nesse sentido, precisamos ler 1 Pedro 3,20, que diz: "Nos dias de Noé, poucos a saber, 8 pessoas foram salvos através da água." Na época de Noé, toda a humanidade foi batizada, mas apenas 8 emergiram da água. Todos foram imersos, mas só 8 emergiram. Em outras palavras, aquelas águas que representavam a ira de Deus, para a maioria foram águas de morte, mas para aquelas 8 pessoas foram águas de salvação. Apenas as 8 pessoas que estavam na arca, que a água não conseguiu vencer, emergiram dela. O mundo todo está sobre a ira de Deus. Ser batizado é passar pela ira de Deus. Hoje, porém, nós não só passamos pela ira de Deus, mas também saímos dela. Isso é o batismo. E nesse caso, o batismo também salva. O significado disso é que quando eu sou batizado, eu não entro na água só para ficar lá, mas eu também saio dela. Saio para viver o reino de Deus e não mais para o mundo. Outro símbolo do batismo foi a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho quando estavam de saída do Egito. Perseguidos pelos egípcios, o povo de Israel ficou encurralado entre eles e o mar. Deus então ordenou a Moisés que levantasse o bordão, estendesse a mão e dividisse o mar. Moisés fez isso e o Senhor fez soprar um forte vento que dividiu o mar e a terra secou. Os filhos de Israel atravessaram o mar. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, as águas voltaram sobre eles e os cobriram, morrendo a todos. O Egito prefigura o mundo, e o faraó e seus exércitos simboliza Satanás e os seus anjos caídos. Quando somos batizados, declaramos a todo o universo que já não pertencemos ao mundo. Nós não somos mais escravos do mundo, nem pertencemos a ele. Pelo contrário, o mundo e nós estamos separados pelo batismo e não podemos voltar atrás. Estamos livres para servir a Deus. Muitos têm dúvida de qual é o momento para se batizar. Alguns acham que tem que ajeitar a vida, tem que se consagrar ao Senhor tal para poder ir se batizar. E outros acham que tem que ter determinada idade, tem que ter tal coisa. Mas o necessário para se batizar é que você creia em seu coração que Jesus Cristo é o seu Senhor e que Ele ressuscitou dos mortos. Isso é necessário para se batizar e ter a consciência do que é o batismo e que Ele é o Filho de Deus. E hoje estarei contando a minha experiência de batismo. Na época eu tinha 10 anos, estava na igreja, na salinha de crianças. Então eu tive o sentimento de me batizar e eu comecei a tremer e tremer. E eu fiquei, até o momento de me batizar, eu ficava tremendo. Até que eu fui imerso nas águas. E então emergi das águas. E quando eu emergi, toda aquela tremedeira sumiu. E então passou e eu passei a ver que aquilo veio do Senhor. Aquele sentimento de me batizar veio do Senhor. E se você ainda não foi batizado, ore ao Senhor, peça a Ele para que Ele dê esse sentimento de se batizar e para que você entregue sua vida toda a Ele. E essa foi a lição de hoje. Se você quiser saber mais, é só entrar no site www.arvoredavida.org.br e adquirir o livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 1. Amém. Jesus é o nosso Senhor.